Olá, bom dia a todos. Hoje é o dia do nosso professor Moacir Araújo Lima, tão prometido, tão solicitado. Professor, cientista, entende bastante da física quântica, que é a mistura do espiritismo com o estado físico das coisas. E eu logo dou bom dia para o professor, para ele fazer as considerações iniciais. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Nós também. Meu amigo de longa data. Verdade. E essas amizades que não têm nenhum interesse a não ser o maior deles e mais importante, que é cultivar o sentimento de amizade, de respeito, de admiração recíproca. E como tu disseste muito bem, hoje existe uma tendência de fazer conexões entre a física quântica e a espiritualidade, e muita gente está fazendo uma salada absolutamente infeliz. Porque uma coisa é a ciência em si mesmo. Aí perguntam, você acredita na física quântica? Isso não tem sentido. A física quântica é física. É ciência pura, estudo da natureza da luz, do átomo, do universo. Agora, as consequências filosóficas da ciência têm sido bastante discutidas. Sim. E, infelizmente, quando os termos entram na moda, todo mundo se apropria deles. Assim como hoje nós temos aí, fazendo previsões de futuro, uma série de filósofos de auditório, sem nenhuma condição de falar assuntos mais sérios, mas metidos, sabe, que é o pior de tudo. Então, a mistura na física quântica a tal ponto de perguntar, você acredita na física quântica? A física quântica aprova a eficácia do passe? Não. O que acontece é que no terreno da filosofia da ciência, se nós pegarmos a física antiga, o mecanicismo, de acordo com o universo descrito pelo mecanicismo, não havia lugar para a espiritualidade. A física quântica se deparou com muitos mistérios, cujos porquês os físicos ainda não sabem, isso é importante que se diga. Então, um terreno aberto para uma filosofia espiritualista, na explicação dos porquês da física quântica. Agora, curso de física quântica para arrumar namorado? Tem, já vi, tem na internet. A gente nunca vai ver tudo. Felizmente, isso nos permite viver bastante tempo. Claro. Mas eu, há pouco tempo, vi a divulgação na internet de um curso de física quântica, e entre os milagres prometidos pelo professor desse curso, que não pode ter formação em física, mas se tiver, desbordou. Mas, de qualquer forma, prometi, entre outras coisas, encontrar sua metade ideal, sua alma gêmea e coisas do gênero. E a gente fala, porque essas misturas são altamente prejudiciais. Quando alguém do meio acadêmico ouve isso, vai dizer, olha, mistura infeliz que os caras estão fazendo. E aí, qualquer um que faça essas relações corretas entre ciência e espiritualidade é jogado na vala comum daqueles que gostaram da palavra sem irão usar, e saem a dar cursos assim para quem não sabe uma equação do primeiro grau e vai dar um curso de física quântica. Bom, vocês viram aí que o professor tem farinha no saco aí para conversar esse assunto, mas eu estava vendo agora, nós dois estamos de amarelo, vamos falar uma coisa assim, uma linguagem, vamos dizer, mais popular, vamos dizer assim. Sim. E o que significa, foi coincidência, não é uniforme. Coincidência. Né? O que significa, você estava me falando aqui, você está me falando, né? Sim. De que os orixás, o amarelo é o que vai predominar, como é que é isso aí? Sim. Porque aqui, ó, o seguinte, ó, eu tenho anotado, com 14 anos o senhor já se interessava por espiritualidade. Sim. É isso? E sempre com até meus pais me ajudaram muito nisso, espiritualidade sem proselitismo. Ou seja, não é aquela religiosidade fanática, essa diferença entre religiosidade e espiritualidade. Podem até andar juntas, e deveriam, mas nem sempre. Quem faz um movimento de inquisição, quem degola os outros em público em nome da religião, é religioso, sem dúvida, até demais, mas não tem espiritualidade. É uma questão interna, é uma questão de amadurecimento, de bondade, do cultivo desses bons sentimentos, que antes os chamados intelectuais e formadores de opinião, autodeterminados como tal, nem falavam em determinadas coisas. Agora, com a pandemia, eles falam em empatia, falam em caridade, Sim. falam em tudo aquilo que o Dalai Lama falou, que Sim. Jesus já havia falado. Mas retomando o nosso tópico, segundo as crenças afro-brasileiras, existe uma mitologia africana muito ampla,
aos orixás, que são os deuses, entre aspas, porque existe o Deus maior, não é um politeísmo, mas são os espíritos mor da natureza, digamos assim. E cada um deles tem o seu dia consagrado na semana. Então, conforme o dia da entrada do ano, esse ano é considerado como regido por um orixá masculino e um orixá feminino. Como esse ano agora começará numa sexta-feira, ele é um ano consagrado na ritualística africana, aceita pelo candomblé, aceita pela Umbanda, por várias correntes da espiritualidade, como consagrado a Oxalá e Oxum. No sincretismo, na mistura com a religião católica, que eles foram obrigados a fazer no tempo da escravidão, eles não podiam adorar os seus deuses, eles tinham que adorar deuses ou santos católicos. Então achavam aquele santo cuja história era mais semelhante à lenda do orixá. E colocavam a estatuinha do santo, mas pensando no orixá, que não é um santo, que é um ser da natureza, que nunca viveu segundo a sua ritualística. Então este ano é consagrado ao Oxalá, no sincretismo com o catolicismo, corresponderia a Jesus, e a Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes. E as cores destes orixás são, respectivamente, branco e amarelo. Então, estamos, sem querer, querendo, como dizia aquele filósofo famoso, estamos de acordo com a cor do ano. E o Brasil é um país que gosta de espiritismo, né? Gosta. O Brasil é um país essencialmente sincrético. O brasileiro, ele é, por natureza, religioso. Então, a natureza até é muito mística, que às vezes o faz resvalar para a superstição. E todos aqueles que querem um purismo religioso se incomodam com o brasileiro. Eu me lembro no tempo que a Igreja Católica queria permitir que os brasileiros frequentassem qualquer sessão espírita, ou assemelhada, digamos assim. Sim. Então apareceu um tal de Frei Boaventura, dizendo que todo aquele que tivesse um livro espírita em casa, mesmo que não lesse, nem quisesse ler, estava excomungado. Frei Boaventura esbravejou, gritou, não adiantou coisíssima nenhuma, porque o brasileiro... A Igreja Católica teve muitos equívocos. Sim, o brasileiro é sincrético por natureza. Tu vês em quase todas as atividades, a única coisa em que nós somos muito rígidos é no futebol. Sim. Aí é uma rivalidade muito grande e, infelizmente, agora há uma dicotomia ignorante na política em que acham que tu és obrigado a pertencer a um de dois extremos igualmente nocivos. Agora, fora isso, a índole do brasileiro... E o papel, já que se orientou nessa questão política, o papel da imprensa também tem sido lamentável. Sim, porque a índole do brasileiro mesmo é essa índole sincrética. Ele é católico porque foi batizado. Ele vai à missa, vai, porque ele acha que faz bem, mas ele vai tomar o seu passe, ele vai se aconselhar, ele vai no culto. Esse negócio de uma religião querer ser dona da verdade e proibir as outras... Joga no bicho, faz não adianta. Não adianta querer ser dona da verdade. Como não adianta no terreno político também querer ser dono da verdade. E ter essa péssima colaboração da imprensa que se deixou está certo o termo. Eu ia dizer radicalizar. E quase saiu ridicularizar. Mas as duas coisas andam juntas. Tá, eles estão fazendo as duas coisas. Ontem eu assisti uma retrospectiva do ano, que, de acordo com as mais modernas pesquisas da psicologia positiva, a felicidade segundo Harvard, estudos moderníssimos de parapsicologia, que mostram que o pensar positivo, a mente com esperança, vê melhor todas as coisas. Aquela retrospectiva de ontem, que eu assisti para não poder depois falar sem ter visto, é absolutamente lamentável. Um festival de desgraça e críticas a um determinado modelo político. Só. Coisa boa, quase nada. Então, dormir envenenado não faz bem. Nós hoje estamos nos cuidando com a epidemia. Nós estamos cuidando da profilaxia física, distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, lavar as mãos. Ótimo, mas temos que cuidar também com a profilaxia mental. Sim. Para que não plantem em nós o vírus da desesperança, sim, do desespero, do nada vai dar certo. Aliás, esse programa aqui isso nos condiciona, positivismo todo. Perfeito, porque isso nos condiciona muito mal. Professor, eu não quero esquecer de fazer uma pergunta, que eu já estou com mais de 60, eu estava aqui elaborando ela, não quero me esquecer. Do seguinte, eu ouvi uma autoridade, não lembro qual, a semana passada falar, ou eu li um livro seguinte, que se tu projetar na tua mente que tal e tal e tal coisa vai acontecer, mentalizar aquilo, espiritualizar aquilo, acaba acontecendo. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa como física quântica, o senhor pode explicar isso melhor, se é que é verdade isso? Sim, no sentido de que a mente é criadora,
mas não podemos tomar em termos absolutos. A gente precisa ter determinados objetivos na vida, mas assim como fazem os pilotos, um avião não sai daqui de Porto Alegre num voo para o Rio de Janeiro sem ter um aeroporto alternativo. Então nós temos que saber ter determinadas alternativas. Mas a grande verdade, e esta sim comprovada cientificamente, é a seguinte: nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Por isso a chamada psicologia está em sintonia. Entrar em sintonia. Se eu vou pensar só em desgraça, só em tudo que está errado, só em fazer crítica, só nas coisas negativas do gênero humano, eu vou entrar em sintonia com isso. O que significa que eu vou atrair vibrações da mesma qualidade. Isso é físico ou é espírito? Isso é físico e é espiritual. É físico, por quê? Porque o pensamento é uma energia. E as energias são frequências que buscam a sintonia devida. Um aparelho de celular ou um computador em que alguém esteja nos assistindo agora, ele está ligado numa certa frequência. Se sair daquela frequência, perde outra coisa. E os espíritos entram em frequência? Também. Tudo no universo, o pensamento daqueles seres que estão aqui entre nós, seres vivos. E por que não dos espíritos? Eles entram em frequência. Tu tens determinados objetivos na tua vida. E tu facilmente vais entrar em sintonia, vais te dar bem com aquelas pessoas que participam dos teus objetivos. Não precisam concordar com todos os teus planos, mas que prezam, por exemplo, a família, que prezam a cultura, que prezam o conhecimento, que prezam o caráter. Uma pessoa que não preze nada disso não se dará bem contigo ou com as pessoas que pensam como tu. Eu acredito nisso. Porque nós emitimos vibrações que as pessoas sentem. Eu tenho um ditado mesmo que semelhante se atrai, seja do lado do bem ou do lado do mal. É um dito ocultista de bastante tempo e hoje confirmado quando se diz que nós recebemos as frequências em que somos capazes de vibrar. Então há uma outra vantagem. Se eu projeto o bem para o futuro, ou se eu projeto um bom ideal para mim, eu tenho muito mais chance, nada é 100% certo nessa vida, mas eu tenho muito mais chance, e por outra razão, provado nos estudos modernos de Harvard, que é muito importante. Se tu tens um pensamento positivo, tu enxergas melhor a saída quando estás numa crise. Tu enxergas aquilo que a psicologia positiva chama a terceira via. O que é a terceira via? Uma pessoa adoece. Pode piorar, pode morrer, pode continuar doente. Um caminho. Outro caminho. Como alguém que vai para a guerra, que é o que todos desejam. Tomara que volte a ser o que era. Como o nosso mundo. Tomara que volte a ser o que era. É o terceiro caminho. É o segundo caminho. Mas há um terceiro. Ser melhor do que era. Se recuperar da doença em melhores condições. Voltar da guerra sem ferimentos e com outra visão do mundo e da vida. Valorizando a vida de outra maneira. Depois do grande atentado que ocorreu na estação de Madrid, na Espanha, foi feita uma pesquisa e muitas pessoas a partir dali começaram a encarar a vida de um modo mais otimista, de um modo melhor, com mais empatia, porque estavam preparadas para absorver aquela lição, souberam perceber o terceiro caminho. E para perceber o terceiro caminho tem que ter um pensamento positivo. Professor, o negativista não percebe. Não, o negativista só dá o negativo. Professor, eu sempre pensei que a gente vem ao mundo por Deus, segundo meus princípios, para evoluir. Todos nós. Eu tenho essa... O que é evoluir? Melhorar espiritualmente, tecnicamente, enfim, diversas coisas, mas principalmente espiritualmente. O senhor acha que os últimos, por exemplo, 20 anos, nós evoluímos ou evoluímos? Olhando o mundo, assim, a face da Terra, as coisas que estão acontecendo, enfim. Eu sei que a tecnologia evoluiu e tal, certas coisas evoluíram, mas espiritualmente, sensivelmente, as relações entre pessoas. Sim. Olha, sem dúvida há uma disparidade entre a evolução tecnológica, basta citar as comunicações, nós podemos falar agora com alguém em qualquer lugar do mundo, com um simples aparelhinho que levamos no bolso. Uma disparidade entre a evolução tecnológica e a evolução espiritual. Mas as duas existem. O problema é o seguinte, é mais divulgado aquilo que é negativo. A corrida de Fórmula 1 começou e terminou com o líder ganhando, fazendo ultrapassagens bonitas, etc. Não é repetida tantas vezes quanto aquele acidente. Então nos acostumaram.
Nos venderam a ideia de que é ruim é mais visto, que as coisas negativas têm mais força, etc. A curiosidade. Mas se nós formos examinar, por exemplo, os mecanismos de leis, nós hoje estamos muito mais aperfeiçoados. Nós não temos mais o Instituto da Vingança Privada. Nós temos leis que garantem, pelo menos no aspecto legal, uma oportunidade igual a todas as pessoas, embora a sociedade tenha suas falhas. E alguns sabem somente apontar as falhas. Mas nós, sem dúvida alguma, evoluímos. Essa nossa conversa aqui, podemos participar e levar os outros, é uma evolução. Agora, há núcleos de atraso, de coisas ruins, infelizmente, acontecendo na humanidade. Eles são mais divulgados. Mas também há coisas muito boas acontecendo e que são menos divulgadas, chamam menos atenção. Agora, é fato que todos nós devemos evoluir, mas não evoluímos no mesmo ritmo. Essa questão do vírus, por exemplo, os chineses estavam lá no laboratório, mexendo aqui, eles acham que é evolução, mas na verdade foi uma involução, tanto que dizimou alguns milhões de vidas, né? Exatamente. E disso tudo, há um detalhe que é muito interessante, nem tudo acontece para o melhor. Mas a nossa inteligência tem que nos ensinar a de tudo tirar o melhor. Quer dizer, o mundo não é como eu quero. Não, o mundo não é como eu quero. Mas deste mundo que é como é, eu tenho que saber tirar o melhor. Mas se eu ficar me lamentando que o mundo não é como eu quero e brigar contra fatos... Na minha linguagem, eu ouvi uma senhora espírita me dizer por telefone de que essas mortes seriam necessárias, que vamos dizer, orixás, que o espiritismo, que tal, que tem uma explicação para fazer uma limpeza no mundo. Já ouviu falar isso? Já ouvi falar muitas vezes nisso. E isso é um resquício das religiões antigas que viam em tudo o pecado. Que é pecado ser feliz, é pecado ter dinheiro, é pecado ter um bom automóvel, é pecado ter uma boa casa, que nós estamos aqui para sofrer. Isso foi uma maquinação que começou antes da Revolução Francesa, quando a França era dividida em 3 estados. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, o povo, leia-se o resto. Que não tinha uma faixa de 5% de poder, embora fosse mais de 95% da população. Então ensinaram o quê? Sofre aqui que tu vai ser feliz no céu. Nobreza e clero pode ser feliz aqui mesmo e no céu também. Uma maneira de dominação. Isso também levou a outro detalhe, muito negativo para a humanidade. Culpas. As religiões antigas, tudo é pecado. Tudo é feio. Tudo é proibido. E o Espiritismo, infelizmente, em alguns núcleos, pegou essa ideia. Tudo que acontece tem sua razão de ser, tem. Mas é difícil pesquisar a razão. E é uma crueldade. Se fosse verdade, não deveria ser dito. Eu começar com essa conversinha, que isso aí é para limpar, é para levar os espíritos negativos, quando tantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, eu estou nessa minha tolice classificando-os como pessoas negativas, e eu que sou bonzinho. Isso simplesmente não existe, é um erro de interpretação. Então existem espíritos mesmo, evoluídos e outros atrasados, evoluídos? Exatamente, e nós estamos num plano de acidentes probabilísticos. Essa história que tudo está marcadinho, que tu vais morrer no dia tal, a tal hora, em uns tantos segundos, as mesmas pessoas que dizem isso, dizem que o suicídio é punido. Mas se estava na hora. Então, isso aí simplesmente não existe. Nós estamos num mundo, a física quântica diz isso, um mundo de probabilidades. Quando houve o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, não houve gente recebendo supostas mensagens, que até o símbolo é parecido com o da SS, as pessoas que morreram ali tinham sido criminosos nazistas, mas é uma crueldade dizer isso para os pais que perderam seus filhos. Sim. Mesmo se fosse verdade, o mínimo de bom senso mandaria calar. É aquele famoso dito em inglês, se você não tem nada de bom para dizer, não diga. E fique quieto. É verdade. É muito melhor. Isso de castigo é resquício de religião antiga, negócio de culpa. Eu queria ouvir uma explicação assim. E vamos pensar num ano novo para sermos felizes e acabar com esse negócio que está aqui para pagar pecado e que o juro é alto que não paga nunca. Isso é dívida com o banco, não é evolução espiritual. Gostei. Estamos aqui, já que 2021 entra amanhã, né? Estamos aqui para ser felizes. O que a gente faz que torna muita gente infeliz e o que a gente pode fazer, se desprender, vamos dizer assim, para entrar um ano mais legal, mais feliz, com sucesso? Tudo depende do nosso objetivo de vida e do que nós atraímos. Sim. Eu até estava escrevendo agora um artigo para o Facebook. Eu digo o seguinte, tem muita gente que na hora da meia-noite vai dizer não é hora de estourar o foguete,
graças a Deus essa M desse ano está terminando, está entrando ano novo com raiva, está entrando puxando vibração negativa. Não quer dizer que nós vamos ignorar o que aconteceu, há dificuldades, sim. Também é difícil estudar, também é difícil se preparar para uma competição de atletismo, existem dificuldades, mas elas não existem para que nós nos tornemos simplesmente seres lamentadores, existe para que a gente aprenda com elas. E há um detalhe na física quântica que tu vais gostar, que é muito interessante. Acontece lá no mundo das partículas subatômicas. A expectativa do fato cria o fato. Lá. Agora, nas nossas relações, psicologia positiva. Qual é a minha expectativa? Quando eu encontro o outro mesmo. É encontrar um inimigo, é que o homem é um ser malvado, um ser ruim, destinado ao inferno, etc, etc. Ou é encontrar um possível amigo? Alguém com quem eu possa me entender. A minha expectativa faz com que eu estabeleça sintonias. Se a minha expectativa é puramente negativa, é da crítica pela crítica, sem evolução nenhuma, é isso que eu vou atrair. É isso que eu vou viver. É assim que eu vou condicionar o meu organismo. Entendi. Agora, não devemos confundir, eu sei que os pessimistas gostam de fazer esse argumento, não devemos confundir otimismo com ufanismo. Claro. Tudo está bom, se melhorar estraga. Não. Saber que há dificuldades, mas que nós podemos superá-las. E que nós temos inteligência suficiente para isso, para criar. E não vai ser um pensamento negativo que nós vamos resolver. De jeito nenhum. Nem com a lamentação. Porque a lamentação é uma tentativa de mudar o passado, absolutamente impossível. E nem achando que isso aqui é um vale de lágrimas. O mundo é a escola que precisamos, de acordo com os testes a que devemos nos submeter, no nível de evolução em que nós nos encontremos. Porque se eu pensar pelo lado difícil, eu não mando o filho para a escola. Claro. Imagina a criança está em casa, à vontade, acorda quando quer, brinca e tal, agora tem que ir para a aula, tem que ficar em silêncio, tem que ouvir, tem que aprender a pedir licença para falar. Agora já vai batendo no professor, mudou, mas já foi assim, talvez volte. Então tem que essa aprendizagem gera um determinado sacrifício. Agora, se eu penso só no lado negativo, o sacrifício é pior. Puxa, tem que me acordar cedo de novo para naquela porcaria daquela aula. Agora, se eu pensar, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um cientista, e para isso existe um caminho que não é fácil, é a famosa porta estreita. Se para isso existe um caminho e eu quero, porque na verdade o nosso sucesso está na medida do nosso querer. Sim. Quanto eu quero, com que intensidade eu quero. Professor, uma coisa que eu queria perguntar também, eu acho que muita gente gostaria que eu perguntasse. Aquele negócio do bate e volta, né? Quem faz o mal, recebe o mal. Ele é físico, ele é espiritual? Nós estamos dentro de um mundo físico, né? Uhum. É uma interpretação. Ou é matemático, é uma interpretação filosófica. Mas acontece muito, professor? É uma interpretação filosófica de uma lei física, chamada lei de ação e reação. Exato. Sempre que um agente físico exerce uma força sobre outro, recebe do outro uma força de mesma intensidade. Do outro ou da natureza? Chamada força de reação. Aqui é a parte física. Do outro. Se eu empurrar a mesa com uma certa força, a minha mão vai receber da mesa a mesma força que está fazendo sobre ela. Como a mesa tem menos atrito com o solo do que eu, pode ser que a mesa se movimente ou não. Pode ser que os dois nos movimentemos. E se eu quiser uma prova de que fiz isso, eu me ponho de patins contra a parede e empurro a parede. Claro. Eu vou receber da parede um empurrão tão forte quanto o que eu dei nela. E o mal é assim? Isso interpretado no terreno filosófico da nossa relação de consciência, que é a nossa consciência, que nós temos que prestar contas, aquilo que eu faço de uma certa forma, a nossa consciência, em primeiríssimo lugar. Porque nós temos a mania de prestar conta para a sociedade. O que o outro vai pensar do que eu estou fazendo e tal. Óbvio, eu não posso desrespeitar a opinião dos outros. Eu não posso ir a uma festa de aniversário na cidade, onde me recomendaram, por exemplo, um traje alto esporte ou recepção de bermuda e chinelo de dedo, porque eu estou desrespeitando o outro. Isso não é exercício de liberdade. Hoje terno amarelo. Isso não é exercício de liberdade. Isso é licença. Agora, há uma passagem muito interessante no final da música My Way, na versão americana, que é francesa, que original é uma sofrência absoluta, e diz que o homem só se completa quando ele é capaz de dizer aquilo que ele sente, não aquilo que ele sabe que os outros querem ouvir.
Ah, mas eu tenho certeza que isso é E na verdade. maioria das vezes é isso que acontece. Então, o que o outro vai pensar disso? Isso se chama também liberdade. Liberdade. Agora, me interessa prestar contas ao outro quando eu sou um convidado do outro, quando eu vou a uma festa do outro, tu me convidas para uma entrevista e me diz, vem de gravata, eu tenho que ir de gravata. Isso é um detalhe. Agora, fazer ações somente por interesse, então existe, e é muito interessante isso. Eu me comporto para ser bem aceito pela sociedade. Não é bem assim, porque a sociedade tem diversos tipos de aceitação. Aí eu vou agir corretamente porque alguém está me vigiando. Eu não sou uma pessoa correta, eu sou convenientemente correto e não correto. É o que no budismo se diferencia. Moral de repressão. Aquelas pessoas que agem corretamente porque têm medo de Deus, da polícia ou do diabo. Claro. Evolução. Deus, da polícia, do diabo é boa. Evolução. Eu atuo corretamente, eu uso princípios éticos na minha vida por respeito a mim mesmo. Claro. Porque se eu não convencer a mim mesmo, eu não vou convencer os outros. Daí porque essas pessoas que gritam muito que são honestas e cobram o estimado dos outros, geralmente tem dar com o pé atrás. Já vi muitos. Geralmente. Professor, fazendo a curva agora, já meio na reta final, eu esqueci de perguntar qual é a tua relação com Gravataí. Gravataí é a cidade Casou da Lúcia Helena, que Geraldo. é a minha esposa e que é a proprietária do Hellens, Centro de Idiomas, onde eu dou umas aulinhas de francês para não perder o hábito também. Bom. E a relação é feita toda através dela. Pena que eu não te dei bonjour, então. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Tempo Mas não e vou hora. me meter. Tempo e hora, bonjour. É interessante, porque enquanto existe claridade, é bom dia, é bonjour. É? As pessoas pensam, passou meio-dia, já vão dar boa tarde. Você Não. tem 2 filhos. É bonjour. 2 filhos. Um que está fazendo agora doutorado em filosofia, ele leciona aqui na escola também. Vai pro ramo. E a minha filha, que fez doutorado em engenharia na Itália, está morando em Padova e trabalhando lá. Graças às comunicações, nós nos falamos quase todo dia. Ela teve aqui no ano agora? Ela viria, porque também o casamento do meu filho estava planejado para dezembro, com a pandemia Todo suspendendo mundo toda a festa, mas fizeram em casa as duas famílias, uma reunião belíssima, com muita fraternidade, e a grande festa fica para o outro ano. Mas a festa dos corações e da emoção já houve, essa é a mais importante. Falar em fraternidade, gostaria de deixar à vontade aí, sem antes dizer, mais uma vez, que aqui na minha casa só vem pessoas que nós gostamos. Nós aqui, minha esposa, os filhos, todo mundo. Isso aqui, hoje está bem alegre com a tua presença, que tu é uma pessoa de bem, que faz bem estar perto da gente. Então, te deixo à vontade para te fazer as tuas considerações finais. Muito obrigado. Fica tranquilo. Muito obrigado e a todos aqueles que nos assistem, um ano novo pleno de felicidade, com uma dica que é muito importante. A felicidade não é algo que se busque, nem é um porto de chegada, porque se nós colocarmos longe, quando nós chegarmos a um porto, nós iremos querer outro. A felicidade é algo que nós construímos, com as coisas simples do nosso dia a dia. Não vamos querer grandes fenômenos para chegar a entender tudo. Nós começamos com as coisas pequenas. A alegria do dia a dia, estar aqui convivendo com meu amigo, falando com muitas pessoas que vão me ouvir e, quem sabe, emitir boas energias, boas vibrações para nós. E essas coisas, o convívio com a família, o convívio com os amigos, isso nos traz a felicidade, nos torna receptivos. E é isso que nós devemos procurar no próximo ano. Nada de pessimismo e negativismo, realismo. Mas a realidade nos mostra que é possível construirmos algo melhor. Seguindo o conselho de Gandhi, seja você aquela mudança que quer ver no mundo e não fique só a cobrar dos outros. Um excelente 2021 para todos. Muito obrigado ao nosso cinegrafista, ao meu caro amigo jornalista, do qual sou sempre um grande amigo. Um convite não é um convite, é uma intimação. E até um próximo encontro, se Deus quiser. E um ano novo muito feliz para todos. E novo mesmo. O que passou não é, como diria aquele grande filósofo Magri, não é mexível. Não é mexível. Então, o que passou, passou. Serve só de lição. E vamos construir o futuro com harmonia e com fraternidade. Olha só, simplesmente fantástico. Beleza, né? Eu disse que ia ser um papo sensacional, foi maravilhoso. Eu volto terça-feira que vem. Um abraço. Feliz ano novo para todo mundo.